Olá, este é o nosso FAQ de número 2. No nosso primeiro FAQ, tiramos algumas dúvidas dos nossos inscritos sobre o método Arban, o nosso mais famoso método. Se você ainda não viu este FAQ, o link está aqui abaixo na descrição deste vídeo. Neste FAQ, iremos esclarecer algumas dúvidas sobre o método Caruso. Caruso é um método também muito conhecido, não só para trompetistas, mas para quase todos os que tocam instrumentos de sopro. Assim como no método Arban, as perguntas são dos mais diversos níveis, e eu vou tentar consolidar muitas delas aqui neste primeiro vídeo. Vale lembrar sempre de que não pretendemos esgotar o assunto sobre um método ou um tema qualquer em apenas um FAQ. No futuro voltaremos a esses temas já abordados, o Caruso hoje e o Arban naquele FAQ número 1. Assim, se você tem mais perguntas sobre esse método, ou qualquer outro assunto, deixe aqui nos comentários desse vídeo ou em qualquer outro vídeo do canal. O método de Carmine Caruso é um conjunto de 25 lições em 38 exercícios, onde o primeiro deles, conhecido como Six Notes, é o mais famoso. A primeira pergunta que surge então para o professor Heinz é a seguinte: por que o Caruso é cercado de uma certa controvérsia e dúvida? E que precauções o estudante deve tomar ao ter seu primeiro contato com o método? Oi Giovanni, boa noite aí, boa noite para os assinantes. Então, vamos falar sobre Caruso hoje. Carmine Caruso, saxofonista, não tocava trompete, mas se tornou um professor de muita gente boa que tocou instrumento de metal, não apenas trompetistas, mas trombonistas, trompistas, tubistas, enfim. Ele acabou se tornando um favorito em Nova York para muita gente que tocava metais e tinha algum problema de embocadura. Normalmente as pessoas que procuravam Caruso estavam querendo consertar alguma coisa, que achavam que estava com problema, enfim, eles tinham alguma dificuldade muito específica que queriam tentar corrigir. E ele acabou se tornando muito procurado por isso, por essa habilidade de orientar os músicos de metal a corrigirem, a construírem, né, uma embocadura eficiente através de exercícios muito específicos que ele desenvolveu e acabou virando um método, né, um método do Caruso, um método hoje bastante conhecido, bastante usado. Você me pergunta, eu acho que os assinantes mandaram para você essa pergunta sobre uma certa controvérsia que esse método teria. Eu acho que não é bem uma controvérsia, porque eu acho que há um pouco de incompreensão, talvez, por parte de alguns, sobre o que é que Caruso queria com o método dele, né? O método de Caruso é diferente de qualquer outro método de trompete que a gente possa pensar. Diferente do Arban, diferente do Clark, diferente do Schlossberg. Porque o método do Caruso ele é basicamente um treinamento muscular, né? Ele é uma construção muscular. Ele visa desenvolver a nossa musculatura da embocadura para que a gente possa, ao desenvolver essa musculatura, adquirir eficiência e poder tocar mais fácil, né? Fazer a música mais fácil através do desenvolvimento muscular. É um caminho, né? Eu não diria que é o único caminho possível, ou talvez não seja exatamente... A ideia talvez seja a mesma de desenvolver a musculatura, mas o caminho que ele escolheu foi bem diferente de outros métodos, né? Métodos de flexibilidade, métodos como Clark, também tinham como objetivo o desenvolvimento de uma embocadura eficiente. Mas os caminhos que eles optaram não eram exatamente parecidos com o de Caruso. O Caruso era uma coisa muito particular, né? E eu acho que ele tem um valor, né? Ele é algo que a gente deve ou pode agregar à nossa prática do trompete. Ele traz benefícios claros quando ele é bem feito, mas o principal é entender o que é que Caruso queria e como ele queria que você alcançasse aquilo que ele queria, né? Então, o aluno deve estudar a fundo as regras do Caruso. Caruso estabelece regras para fazer os exercícios que ele propõe. E se o aluno entende bem qual é o objetivo,
quais são as regras que ele tem que seguir, e ele faz isso com um certo cuidado, com certo carinho para fazer bem feito, os benefícios são, eu acho que, a consequência lógica disso, né? Eu conheci o método de Caruso quando eu estudei com Reinhold Friedrich, na Alemanha, que por sua vez conheceu o método de Caruso com Marcus Stockhausen, que foi aluno de Caruso, né? Tomou aulas com Caruso. E o Friedrich gostava muito desse método, ele recomendava muito, e ele tinha uma embocadura extremamente eficiente, o que me fez acreditar que o método realmente funcionava. Eu me lembro que quando eu voltei da Alemanha, depois de fazer o Caruso assim, por alguns meses, eu já tinha uma habilidade com a minha embocadura bastante diferente do que eu tinha quando fui ainda, né? Então, assim, é um método que, se bem feito, se bem compreendido na sua função, na sua filosofia, nos seus objetivos, ele pode trazer muitos benefícios a quem segue aquelas orientações com cuidado. Heinz, esse método pode ser usado por iniciantes? Essa é uma pergunta recorrente que professores fazem aqui no canal. Se um trompetista jovem, iniciante, né, digamos assim, vai fazer o Caruso, o cuidado principal é não exagerar, não ir além das suas possibilidades, né? O Caruso, ele é um método que exige muito da musculatura da gente. Ele, depois daquele primeiro exercício básico das 6 notas, ele já rapidamente ele leva para o registro agudo, e se você é muito jovem e não está preparado, você pode acabar se machucando um pouco, não é? Então, assim, eu não sei se outras pessoas concordariam comigo, mas eu acho que o iniciante que escolha usar o Caruso deve se limitar por algum tempo ao primeiro exercício, que é o exercício das 6 notas, talvez fazer alguma variação sobre esse exercício e aumentar o número de notas, em vez de fazer 6 notas, fazer 10 notas ou 12 notas, começar um pouco mais grave, né? De modo que ele não se exponha a uma demanda física maior do que aquela que a musculatura dele pode aguentar inicialmente. Então, o cuidado, como qualquer outro método, eu digo sempre que o importante não é o que você estuda, mas é como você estuda. Se você estuda sem cuidado com a sua musculatura, se você estuda sendo displicente com determinados cuidados que são importantes, você pode acabar se machucando, né? Então, eu acho que ele é um método que pode ser usado por iniciantes. Eu acho que ele vai trazer benefícios para o iniciante, sim, mas se ele for bem feito e se o iniciante tiver paciência para não tentar fazer os exercícios mais avançados logo no começo. Eu acho que ele tem que esperar um pouco, ele tem que se concentrar um pouco no primeiro estudo, aquele das 6 notas, até que ele construa uma musculatura capaz de aguentar a demanda dos exercícios que virão em seguida. Professor, existe algum tipo de aluno, em algum momento do seu desenvolvimento, que deve evitar esse método? Pergunto isso porque também é recorrente aqui no canal a ideia de que depois de um certo tempo o Caruso pode endurecer demais a embocadura e dificultar, em vez de ajudar, a extensão e o som do estudante. O que é fato e o que é fake nessa história? Eu não acho que existam contraindicações para o Caruso. Não acho que há aquele aluno que não deve fazer o Caruso. Eu acho que podem haver ocasiões em que o Caruso não deve ser usado. Quais são essas ocasiões? Se você, por exemplo, um trompetista profissional que tem uma demanda de concertos muito grande naquela semana, por exemplo, ele vai tocar uma sinfonia de Mahler, ou vai tocar num recital muito difícil. Eu acho que o Caruso não deve ser feito naquela mesma semana, porque o Caruso ele exige muito da musculatura da gente, ele provoca um cansaço depois de um tempo,
que eu acho que na mesma semana do concerto talvez não seja muito produtivo se você fizer, né? Então, o Caruso é um método que eu acho que é muito positivo quando você usa na preparação de alguma coisa, né? Você vai ter daqui a um mês um concerto muito pesado fisicamente, uma sinfonia muito cansativa, vai tocar Leningrado de Shostakovich, e aí você, um mês antes ou 2 meses antes, você faz aquela preparação física via Caruso, que vai resultar em você estar numa forma muito boa antes do concerto, 2 semanas antes, 1 semana antes. Mas naquela semana que você vai ter ensaios cansativos com a orquestra, ou que você vai estar ensaiando com um pianista para tocar um recital solo, aí eu acho que fazer o Caruso ao mesmo tempo que você tem esses ensaios difíceis não seria muito produtivo. Você ia tocar cansado, em cima de cansado, em cima de cansado, e isso pode resultar numa estafa muscular que acaba atrapalhando em vez de ajudar, né? Mas fora isso, eu acho que não existe, eu não consigo pensar em nenhuma contraindicação constante, né? Para alguém não, esse aluno não pode fazer Caruso, não. Eu acho que a ocasião pode dizer, não faça Caruso agora, faça Caruso daqui a um mês, ou devia ter feito Caruso um mês atrás, mas eu acho que todo mundo pode se beneficiar do Caruso se for feito na medida certa, com bom senso e, sobretudo, com um entendimento correto do que o exercício quer proporcionar a você. Qual é o ganho que aquele exercício vai gerar, não é? Então, se for nessas condições, eu acho que o Caruso trará benefícios a todos que o fizerem bem feito, certo? Essa é a minha visão sobre o Caruso. Eu uso de vez em quando, não uso o Caruso diariamente, não uso o Caruso toda semana, mas volta e meia eu volto ao Caruso e faço uma sessão de exercícios do Caruso que eu acho que me ajudam. Eu sei que muita gente boa gosta de fazer o Caruso diariamente, né? Eu acho que pessoas diferentes encontram caminhos diferentes. É importante que o aluno descubra o melhor caminho, o que é que funciona melhor para ele, e a frequência com que ele vai fazer Caruso também será uma coisa absolutamente pessoal. Tem gente que vai achar que 3 vezes por semana tá bom, 2 vezes por semana tá bom, tem gente que quer fazer todos os dias, e tem gente que visita o Caruso de tempos em tempos. É mais o meu caso. Eu uso o Caruso para me recuperar às vezes, ou quando eu estou me sentindo precisando fortalecer a minha embocadura, então eu uso o Caruso, mas não é um método que faz parte da minha prática diária, certo? Espero que seja aí um caminho para os outros, que essas sugestões sirvam para vocês também. E aí, muito obrigado de novo pelas perguntas ao canal e boa noite a todos.